Olá para você que acompanha a Agência Brasil de Notícias, eu sou o Márcio Paz Barreto e a gente dá início a partir de agora a mais um podcast Papo Reto, direto da redação da agência, trazendo sempre para você informações de credibilidade, com conteúdo, e trazemos também, como você sabe, toda semana personalidades do Estado para tratar de assuntos de relevância para a sociedade. Você pode acompanhar o podcast nas diversas plataformas digitais. Nós estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook e também no nosso site www.agenciabrasildenotícias.com.br. Coloca lá o seu comentário, sua sugestão, a sua pergunta, porque hoje as pessoas que estão com a gente aqui são pessoas renomadas no ramo da comunicação. Já já a gente vai apresentá-los. Eu quero convidar você a ficar sempre bem informado no nosso site. Coloca no aí, Luquinha, o nosso site, que hoje traz como destaque um professor que está sendo investigado por tráfico de órgãos humanos. Ele foi apontado como um dos membros dessa organização criminosa que faz esse tráfico internacional de órgãos humanos pela Polícia Federal. Nós temos também como destaque mais de 50 quilos de drogas são apreendidos em sacos de castanha do Pará. Aliás, castanha do Brasil agora, né? No aeroporto de Manaus, homem executado enquanto aguardava rota para o trabalho. Temos também como destaque um incêndio que aconteceu em um resort de luxo e deixou 20 pessoas feridas. Todos os detalhes você confere no site www.agenciabrasildenotícias.com.br. E claro, você tem informações de educação dos municípios do interior do estado, a gente tem informações na área esportiva, política, saúde, cidade, tudo isso você confere no www.agenciabrasildenotícias.com.br. Inclusive, se você quer receber as notícias em tempo real, é só colocar no cadastro o seu nome completo, o seu e-mail e assinar. É 0800, é gratuito e você vai estar recebendo a todo momento informações em tempo real. Bom, falando do podcast Papo Reto, hoje eu recebo aqui grandes amigos da área da comunicação. Primeiro eu vou saudar aqui o meu amigo Luiz Moraes. Seja bem-vindo, Luiz, ao nosso podcast Papo Reto. Obrigado pelo convite. E a gente está aqui para bater esse papo reto aí. A gente já estava ensaiando essa entrevista aqui há muito tempo. E também o parceiro agora de trabalho do Luiz, o meu amigo também de longas datas, Jussen Rodrigues, o melhor locutor de rádio que eu conheço. Eu também. E olha que eu tenho alguns amigos que são locutores, vão ficar enciumados, mas eles já chancelaram, Jussen, você como uma das melhores vozes do Brasil. Começar com uma responsabilidade dessa é um privilégio, né? A gente costuma dizer que os amigos fazem sempre essas deferências carinhosas, especiais, e a gente tenta sempre retribuir da melhor forma possível. Agradecer o Márcio da BN, toda a equipe que está aqui. A gente nunca faz absolutamente nada sozinho. O Márcio tem uma retaguarda muito legal aqui de jornalistas, profissionais super competentes. Agradecer a toda a direção da ABN pelo convite e dizer que é um privilégio assim imensurável estar na companhia de dois irmãos, de dois amigos e poder bater um bate-papo sobre esse nosso novo projeto que chama de Bem com a Vida. Antes da gente falar sobre esse novo projeto, a gente tem uma pergunta que é de praxe aqui no podcast Papo Reto, né? Seja político, seja empresário, seja um profissional de comunicação, e não seria diferente com vocês, né? As pessoas conhecem o Luiz Moraes de vários programas de televisão, conhecem o Jussen de vários programas de rádio como locutor, mas quem é o homem, o cidadão, o ser humano, Luiz Moraes e o Jussen Rodrigues? Bom, eu sou um cidadão de 58 anos, vou completar agora em maio, né, se Deus quiser. Iniciei na carreira profissional em dezembro de 1984. Eu entrei na casa que eu iniciei com 14 anos de idade, depois me afastei. Na rede amazônica você começou? Depois me afastei e voltei em 84, né, e fiquei até 2015. E fui para a vizinha da frente da Pacrítica, fiquei lá 1 ano e meio, eu e o Wagner Sabino, né, num programa chamado A Crítica Rural. E nós saímos de lá porque a rádio mudou, né, a cabeça
ela passou a ter uma cabeça de rei, que é a FM O Dia, e nós não quisemos ficar lá. Quando foi o ano passado, em 2020, me convidaram para voltar para a Amazonsat, e a gente está com o programa Caminhos da Amazônia lá. E eu sou pai de 3 filhos lindos, né? Já sou avô de um neto que vai fazer 3 anos e de 2 netos que vão nascer aí, gêmeos. E também sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu tenho a minha maior alegria é a minha profissão. Eu iniciei, eu estava até falando domingo com o Júcio, escolhi minha profissão, eu tinha 5 anos de idade. E o meu sonho era ser o que o Júcio é. Olha, sabe que a gente tem algo em comum então, porque eu tenho um registro na minha época de infância como locutor. Eu tenho registro Não, disso, mas eu não tinha, lá onde eu morava, não tinha como fazer isso não, que era no Alto Rio Tarauacá, no estado do Acre. Lá meu pai tinha um rádio SEMP, não era Toshiba, era SEMP, que nós pegávamos lá 2 rádios, a Difusora do Amazonas e a Rio Mar, que eram ondas tropicais, e a gente todo dia, às 5 horas da tarde, a gente ouvia a Voz do Brasil. E eu dizia pro meu pai, eu quero ser um homem desse aí. Papai disse, tu sabe onde tu estás e onde ele está? Ô Moraes, já vou falar com o Júlio sobre isso, mas esse teu jeito manso, pacato, isso é de muito tempo? Desde criança. Você passa uma paciência, uma tranquilidade absurda. Porque assim, eu era muito medroso. Foi o elixir. Eu era o filho do meu pai mais medroso. Todos cortamos seringa, trabalhamos com engenho de cana-de-açúcar, trabalhamos com roça, todo tipo de roça, plantação de milho, de arroz, aquele arroz que a gente colhia na mão, né? E feijão, caçávamos, pescávamos, e assim, mas quando dizia para mim, você vai cortar pela perna esquerda e o seu irmão pela perna direita, eu morria de medo. Eu era tão medroso, quando eu tinha 8 anos de idade, eu gastei uma capanga de cartucho, uma espingarda calibre 16, para acertar uma surucucu pico de jaca, eu não acertei um caroço de chumbo nela. Mas levei uma surra em casa por ter desperdiçado 12 cartuchos, porque munição naquela época no interior era muito cara. Então assim, eu sempre fui assim calmo. Meu pai, ele forçava a barra para eu aprender a caçar, para essas coisas, mas assim, meu ex-patrão, ele me ensinou uma coisa: aquilo que me faz temer ou me deixar preocupado, eu prefiro que não chegue em mim. Então essa é uma filosofia antiga, um procedimento. E assim, eu sou calmo, mas eu não sou calminho o tempo todo, não. Tem hora que tu... mas também não vai muito além disso, não. Não, né, José? Não vai muito além disso, não. Esse velocímetro não passa de 100, né? Não, só ali, dentro da responsabilidade. Mas é legal, eu gosto do jornalismo, eu amo o jornalismo, especialmente o jornalismo do interior. Eu tive o privilégio, né, a televisão TV Amazonas me deu o privilégio de eu conhecer não só todo o interior do Amazonas, mas o interior de Roraima, do Acre. Eu vou mais além. Já eu vou falar dessas suas andanças pelo interior. Já. Ô Jussen, e você, cara, quem é o Jussen Rodrigues, ser humano, cidadão? Tirando aquele lado profissional que a gente já conhece, né, renomado, mas quem é o Jussen fora do estúdio, fora do microfone? O Jussen Rodrigues de Oliveira é um curumim lá do São Lázaro. Sonhador, altruísta, filho do seu Rosane Garcia, da dona Nazaré Rodrigues, irmão do Zeca, da Quelinha, do Wollaston, do Marcelzinho, esposo da Joel, pai do Marvin, da Sofia, da nossa linda Sossô. A princesa deve estar acompanhando ainda, agora já pediu o link, ela é super antenada, já distribui para a família. Né? Esses jovens são demais. Embalados com a tecnologia, né, Marcinho? E que eu costumo dizer assim, Márcio, que o comunicador social, aí independe se você está como a Camila ali redigindo um texto,
ou se você vai para trás do microfone no rádio, se você vai para frente da câmera na TV. O comunicador social, ele nasce comunicador. Estar pronto é uma questão de oportunidade, de estudo e de dedicação. Mas o comunicador, eu conheço pouquíssimas profissões onde você tem essa possibilidade de o produto ser uma coisa congênita. Você nasce comunicador. Lá eu tenho memórias afetivas, na primeira série, eu já tentando ali ler o Caminho Suave, eu na frente dos amiguinhos, eu imitando 7, 8 anos de idade, imitando narrador de futebol. Minha avó, Heloísa, já falecida, contava sempre essa história. Eu tenho vários tios, eu tenho trocentos primos e absolutamente ninguém é da área. Ninguém é da área. Mas tenho sobrinhos, eu tenho agora o Osani Neto, que está formando em jornalismo. Vai ser o primeiro, mas já de uma outra geração. Então eu não tive... outro formato de jornalismo. Eu não tive, assim, exemplos em casa, eu não tive. É por isso que eu defendo essa tese, de que o comunicador, ele sai pronto. Em algum momento da tua vida vai aparecer um anjo te pegar assim e colocar de frente para a oportunidade que vai abrir a porta para realizar o teu sonho. E tem outra memória afetiva de umas festas comunitárias que aconteciam em vários bairros de Manaus e que eram ponto de concentração social das comunidades, que eram os arraiais. E depois da missa, papai e mamãe, a gente ia lá comer um munguzá, comer uma pipoca, e tinha a voz. Participar do leilão do frango. Do leilão do frango, e tinha a voz. E naquele momento em que a voz estava ali operando, eu me desligava de tudo, assim. Eu concentrava. O camarada anunciando o recadinho lá da festa, o correio disso e tal. Meio da amizade. Então é isso. Esse é o Jussi, um cara com 52 anos de idade, um cara tranquilo e assim, profissionalmente... Mais de 40 anos de profissão? Não, tudo isso não, mas não? Mais 18, né? 52. Quase 20. Quase isso, né? Não, começou quando? 88. 88. 20, não, mais de 20 já, quase 40, né? 33 anos. O Augusto, meu filho, ele nasceu em 87. Ele tem 34 anos. Então tá aí, ó. Começando. Quase 40. Olha certo. Então Quer ficar velhinho não, hein? É isso. Entendeu? Mas olha como é difícil a gente falar da gente, né? Muito. Como é difícil a gente falar da nossa personalidade. Sim. Eu puxei aquele assunto com o Moraes de ser um cara calmo, porque ele é realmente assim, a gente encontra ele no dia a dia e a gente percebe isso. E no teu caso, Jussi, essa tua personalidade é um cara que busca seus objetivos, é um cara... Eu sei que você é um paizão, cara, um chefe de família assim, Obrigado, exemplar, porque eu conheço sua família. Sim. E tive a oportunidade de conhecer um pouco, convivendo com você em alguns trabalhos. Mas eu queria que você falasse um pouco de você, assim, que tipo de personalidade é do Jussi, assim, fora eu sou fruto, assim, o meu DNA ele é judaico-saterê, né? A parte da minha mãe é de Maués, meu avô judeu em Maués, e a parte do meu pai é meu avô paraibano, lá em Irunepé, no Seringal. Então eu carrego esse DNA desse cara temperamental, às vezes explosivo, mas tudo dentro do limite. Eu desconheço momentos em que eu ultrapassei a barreira do respeito com as pessoas e da responsabilidade, da reciprocidade na atenção. É claro que ninguém agrada todo mundo, mas meu pai me ensinou que tem uma linha tênue entre você se manter no seu lugar e invadir a área do outro. Isso eu carreguei, isso eu carrego, na verdade, para a vida. Mas em relação à personalidade, tem uma figura que é um divisor de águas na minha vida, que é a Dona Gelmi. Quando ela chega, aí, né, daqui a pouco aí é o equilíbrio, né? Chega o mar, aí chegou o equilíbrio, né? Porque a gente sabe, porque eu não sou aquele camarada de expor essa questão, porque a sua cristandade, ela está dentro do teu coração e nas tuas ações. Com a chegada da Joaminha na minha vida, depois casamos, houve a minha conversão, mas desde muito cedo, é importante eu falar isso, porque muito cedo eu tive acesso
essa coisa do discipulado cristão. Eu fui aluno do Centro Educacional Adventista de Manaus, do CEAM, no Morro da Liberdade, e lá eu já tive acesso à questão, né, da teologia, dos conceitos, e ali você aprende muito, e você começa a brigar, especialmente contra aquela questão do desvio de conduta de caráter. É incrível, né? Por isso que eu fiz questão de puxar, e aí, por essa essência. Nesse ponto mas aí, no geral, é isso, né? Por isso que eu faço questão de puxar por essa essência do ser humano, da mansidão, da paciência, do equilíbrio dentro de casa, da família, sim, né? Para a gente chegar no de bem com a vida, porque não é congruente se eu tivesse pessoas diferentes de vocês, num projeto tão importante para uma comunidade inteira que precisa, muitas vezes, de uma palavra amiga, de uma palavra divina colocada ali, porque eu acredito muito nisso, viu, Morandi? Sim. Que às vezes a pessoa ouve uma palavra porque Deus vai lá e usa aquela pessoa como instrumento para que ela possa propagar o bem. E aí esse projeto ele já tem uma história, né? Desde quando? O 94? 94. Década de 90, né, Moraes? Você começou? Nós começamos em janeiro de 94. Eu lembro que foi o programa era de segunda a sexta, das 5 às 6h30 da manhã. E o propósito desse projeto era o mesmo? O propósito era promover a integração de comunidades religiosas, através da música, através de palestras cristocêntricas, não aquelas dogmáticas ou doutrinárias, mas exaltar o perdão, a salvação, o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, levar as pessoas a serem levar o ser humano a ser um bom cristão, porque ele sendo um bom cristão, ele seria um ótimo cidadão, um excelente eleitor, um bom contribuinte, um bom pai de família, um excelente estudante. Então, passando aqueles princípios que norteiam a vida da pessoa para ela viver em sociedade, viver em comunidade. Porque muitas pessoas, às vezes, tem pais que não acreditam em Deus, tem pais que são céticos, tem outros que acreditam em outras coisas, né? E a nossa ideia era essa. Nossa ideia era promover essa interação. E também trazer, não era promover o ecumenismo, era promover essa interação, porque cada um vivendo e aprendendo com as diferenças dos outros, né? Não sei, o Ju, você sabe, talvez você não saiba, mas o lazer do protestante, hoje chamado de evangélico, na minha época de garoto chamado de crente, era o aeroporto. Era aquela parte do aeroporto lá. Então, os jovens, no sábado à noite, eles se reuniam lá. O pessoal levava violão, levava alguns até levavam o som da igreja. Fazer aquela confraternização. Para fazer aquela confraternização. E lá a gente aprendia hinos de outras igrejas. A igreja adventista sempre teve uma boa relação com o pessoal da Wesleyana, da Metodista, os batistas de um modo geral, menos com a batista da linha regular, que eles são bem conservadores. Tinha muita audiência na época? Tinha muita audiência. E o mais interessante é que quando a gente entrava no ar, pessoas que me autorizam a falar o nome, como o Cristóvão Marques Pinto, que na época era presidente do Centro da Indústria, o Antônio Silva, que fazia parte da direção da Federação da Indústria, o Belmiro Vianês, que na época era presidente da Associação Comercial, tinha um ex-padre que era, a Covid me levou à memória, que ele era presidente da CDLM, que ele foi secretário da Cefaz na época do governador Zé Lindoso. O nome dele está bem aqui. Então essas pessoas nos ouviam. E nós audiência de qualidade, audiência, e a gente criou uma rede
com as bocas de ferro do interior. Por exemplo, em Mandicoré tem uma boca de ferro lá no Porto. Boca de ferro, para quem não sabe, é alto-falante. É o alto-falante. Tecnicamente. E o pessoal colocava. Aí nós fizemos parceria, incrível que pareça, com a rádio rural da Igreja Católica de Coari. Uma rádio também rural que tem em Maitá. Ou seja, nós estávamos no horário, nós ficávamos até às 6 horas no ar nessas rádios. Depois o pessoal tinha a cultura do Jornal da Manhã da Difusora. Então nós já sabíamos que a maioria saía. A audiência do rádio. Nós sabíamos que a maioria saía e ia transmitir o Jornal da Manhã da Difusora. Então, Moraes, nós tínhamos muita audiência. Eu ficava tentado dizer o seguinte: não vai pro jornal não, fica aqui mesmo. Deixa eu só agradecer aqui, falando de audiência, agradecer a audiência aqui do nosso podcast. Mais de 300 pessoas já estão assistindo aqui. Que maravilha, o nosso podcast, comentando, falando aqui. Os 2 velhinhos com essa audiência aí, Moraes. Tá bom o negócio, né? Olha, o pessoal até da raça rubro-negra está assistindo aqui, ó. É a audiência da BN, né? É nada, rapaz. Olha, acho que até tem muita gente acompanhando aqui. Um abraço para o Eliezer Victor, está no Rio Grande do Sul acompanhando. Olha aí. E eu vou a Manacapuru, a Princesinha dos Solimões, abraçar o meu querido amigo e irmão Adonai Oliveira, grande talento da Igreja Assembleia de Deus, professor em Manacapuru, nos dando aqui um abraço aqui pelo Facebook, que eu estou compartilhando aqui. Nós fizemos um de bem com a vida na Igreja Assembleia de Deus Central, lá de Manacapuru, 2 vezes a convite do pastor. Eu acho que, se não me falha a memória, eram os pastores que eram da família Salles. Se não me falha, pede para o teu amigo confirmar. Eu não sei se a família Salles da Assembleia de Deus era de Parintins e Barreirinha ou se era de Manacapuru. O Doniva já respondeu. Ele vai aqui, responder, né? Mas nós fizemos uma programação lá e levamos o Luiz de Carvalho lá. Deixa eu agradecer também, aproveitando a audiência aqui, nesse coffee break que é oferecido pela Isa Padaria. Um abraço para o meu amigo Raoni, né, que nos oferece aqui todo podcast um coffee break hoje. Moraes não é decorativo não. Para ele ser índio, só basta o Rani, né? Ó, não é decorativo não, pode comer, né, Marcelo? Pode comer, então já começamos a comer aqui, na verdade. Valeu, Raoni, obrigado a toda a equipe da Isa Padaria que nos oferece esse podcast aqui. Nos oferece assim, para vocês, né? Para os convidados. Sim, e aí toda vez ele faz questão de saber e ouvir o feedback. Se eu fico até com água na boca. Se os convidados gostaram. Pelo de Tucumã é um trem bom. Pão com Tucumã e queijo. Vamos e aí se você... Já dá a nota aqui, viu? É o Raoni. Se você quiser um coffee break, se você quiser um atendimento de qualidade da padaria, é só entrar em contato. O telefone está na tela aí, Luquinha. Coloca o telefone na tela, você liga, pede o orçamento e aí a padaria vai te atender da melhor forma possível. Aqui o aval, a gente chancela aqui, a gente já aprovei, sou suspeito de falar. Aí vocês é que vão falar depois. Vamos já dar a nota. Segunda paixão do Joelma, lembrou agora aqui, tem uma segunda paixão depois da Joelma. Às vezes chega a ser primeiro que a Joelma. Que ela não, quando eu que é o fusquinha dele. Que ela não esteja oiçando isso. Dependendo do momento que fala a verdade. A Sossô pode confirmar isso aí, ou então o Marvin. Pode já. Vocês falando em boca de ferro, hoje tecnicamente, às vezes as pessoas, poxa, mas é pejorativo boca de ferro. Tecnicamente agora são as rádios livres. Em alguns municípios do nosso país que não tem a frequência modulada, que não tem ainda a rádio comunitária, que são as rádios de baixa frequência, a turma faz o rádio livre. Nas feiras, sim, nas igrejas, e hoje tem essa no Departamento de Radiodifusão Comunitária do Ministério das Comunicações. Nós temos hoje essa área para rádios livres, porque não podem mais ser a toque de caixa. Você chegar, eu vou levantar aqui na casa do Henrique Pitt, do lado aqui um alto-falante, vou fazer barulho, você tem que ter o teu horário, a tua programação, porque hoje a questão da comunicação ficou algo tão importante do ponto de vista da formação da opinião. Daquele negócio que as pessoas falam, abaixo-assinado. Abaixo-assinado. Você não pode, lógico que é um assunto mais aprofundado, mas é exatamente isso, né? Você dá vazão ao veículo de comunicação de massa na sua proporcionalidade, mas é importante dizer, a questão da comunicação, ela carrega junto uma opinião.
e você precisa assinar por isso. Né? Então, infelizmente a gente tem internet que não permite isso. Exatamente. A gente se depara com com situações na internet ainda sem uma regulação, sem um marco regulatório. Quando se fala em regulação, as pessoas pensam que é censura. Né? Fabiano Barreto está perguntando se eu vim de Fusca aqui para o podcast. Hoje não deu tempo, que eu já emendei o trabalho e já... Mas ele tem ele tem um das antigas lá também na garagem dele. Fabiano Barreto? Ele tem um Voyage lá. Ei, Fabiano, manda aí, rapaz, a foto aí pra gente ter. Eu pago 3 mil no Voyage dele lá, que tá na garagem. Mas não é daqueles Voyage antigos, né? Do Voyage antigo, cara chata. O Marcinho paga 3 mil, deve estar uma joia. Porque aí tu conhece, né? Você é bom negociador. Rapaz, o Fabiano gosta de carro antigo também. Mas eu costumo dizer que todo mundo tem o seu hobby, né? O meu é Fusca desde sempre, mas não é modinha não, porque agora tá na moda essa coisa do antigo mobilismo no país. Tem um clube do Fusca, né? Tem o Clube do Fusca do Amazonas, tem o Fusca Clube de Manaus, tem os antigos mobilistas, aí você tem as categorias, tem Chevette, Clube do Gol, enfim. Mas junta todo mundo no universo só. Mas quem me conhece há tanto tempo como o Luiz e o Marcinho, eu sempre tive Fusca a vida inteira, né? Com todos os perrengues, aquelas dores de cabeça, mas guerreiro. O problema do Fusca é o carro que você vai pro planeta. É a bobina. A bobina. Quem teve Fusca sabe, Luiz. A bobina é o grande desafio. Para mim era a bobina, o rotor e o platinado. Olha aí. Luiz, saindo da questão dos carros antigos, você falou no nome de uma figura das mais assim, talentosas e de um legado absurdo dentro do cenário musical cristão nesse país, que é o Luiz de Carvalho. Eu acho que vale a pena você revisitar a sua fala e dizer em que momento o Luiz de Carvalho chega a Manacapuru nesse evento, porque vai no Google aí, pesquisa Luiz de Carvalho, cantor cristão. Meu amigo, esse cara de louvores, de hinos maravilhosos, de canções absurdas, esteve aqui fruto da parceria, né, com o De Bem com a Vida. Foi muito difícil, foi um aniversário, a gente comemorava o aniversário do Bem com a Vida, que era todo mês de janeiro. Então trazer cantor cristão no mês de janeiro era muito complicado. E aí só teve um jeito, eu agendei 1 ano e meio antes com ele. Um ano e meio antes com ele. Ele era dono da gravadora Bom Pastor e ele era muito ocupado. A agenda dele, ele cantava com a Shirley Carvalhais, fazia dueto com a Denise. Ele fez dueto ainda com a Cassiane, no início da Cassiane, da carreira dela com o esposo, o Jairinho. E tantos outros, inclusive o grupo Prisma Brasil da Igreja Adventista, ele foi o primeiro, ele que cedeu a estrutura da Bom Pastor para eles gravarem o primeiro disco deles, né? Hoje o Prisma é conhecido internacionalmente, né? O Prisma Brasil é um grupo que faz parte do UNASP, uma universidade adventista que fica em Hortolândia, São Paulo. É um grupo que trabalha com, são 26 componentes, né, que cantam, fora a orquestra, e uma estrutura. Ano passado eles comemoraram 40 anos de fundação. Nessa época De Bem com a Vida, você apresentava só o programa ou tinha um outro parceiro? Como eu viajava muito, eu convidei o Valfran Torres. O Valfran é um negão muito festivo. Ele ri com nada, fala bem, e ele estudou em uma das nossas escolas, no IAE, que hoje é um NASP em Rio Coelho, e ele iniciou o curso teológico, quase ele se forma pastor. Então ele conhecia muito de música, porque ele é músico também, e ele me ajudou demais. E eu tinha um operador que era o Marcelo Gomes, que atendia os telefones, né, os telefonemas. E depois nós tivemos que contratar 3 pessoas para atender o telefone, porque era muita ligação, né? A rádio, ela de uma linha, ela ampliou para 3 linhas para o nosso programa. Hoje vocês estão na Rádio Viva, uma rádio nova, eu tive a oportunidade de conhecer os estúdios da rádio, está na frequência 93.7, 95.7, 95.7, né? 95.7. E
uma estrutura bem interessante. E aí vocês decidiram colocar de novo o projeto em andamento. Eu já tinha participado de um projeto com o Jussen. Era eu, o Jussen, o Jacó, o Wagner e o Amaral. Amaral Augusto? Não, o Zé Amaral Cunha. O Zé Amaral. Que participou de um projeto, me permita, Luiz, só para pontuar. O Amaral, ele participou de um movimento muito interessante. Eu não sei se foi o pontapé inicial para esse projeto do Luiz, quando o Luiz teve acesso e viu, chamado Louvor na Praça. O Amaral, ele juntava as bandas das igrejas, iam para a praça pública, pregavam, e shows, e palavra, e era muito bacana, porque era um movimento assim, juvenil, muito atuante dentro das igrejas, né? E a turma corria depois do culto direto. Onde vai ser esse domingo, esse sábado? Tinha movimentação. E aí o Amaral é um dos fundadores desse projeto do Louvor na Praça. Então essa parceria começou nessa época aí do Louvor na Praça? Não. Hoje já em 2017, o prefeito de Rio Preto da Eva ganhou uma eleição em 2016, o Anderson Souza, que é egresso comigo lá da escola agrícola, a escola adventista lá no Rio Preto da Eva, que eu fiz jornalismo no Ângelo Ramazotti, curso profissionalizante. E aí, quando eu me tornei adventista, eu fugi da rede amazônica e a igreja me acolheu, e eu fui para o colégio, o Instituto Adventista Agroindustrial. E lá eu fiz o curso de técnicas agrícolas, né? E lá eu conheci o Anderson. O Anderson era aluno externo. Até brincava no domingo, né, que o irmão dele, o Val, o Davi, eram alunos internos. O Anderson, na época, ele era muito peralta, né? Perigoso. E o Anderson nos contratou para a gente fazer a primeira transmissão pela internet de um evento de Rio Preto da Eva, que era o aniversário do município. Exatamente, isso que o Luiz está fazendo hoje com a equipe aqui, nós fizemos em 2017. Sem internet de qualidade. Exatamente. Aí nós levamos um cabra bom, que mexia com a internet, que era o Jacó, e o prefeito cedeu a internet do gabinete dele, e nós trabalhamos no gabinete do prefeito. E aí foi quando começou a parceria. Aí começou a parceria, mas não vingou. E assim, aí ficou aquele gostinho da gente trabalhar com o Jussen, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar assessorado. E o Jussen é essa pessoa. O Jussen, ele sabe planejar, ele sabe escrever um bom texto. O Jussen, ele sabe dizer, Luizinho, olha, temos assim, temos que fazer desse jeito. E eu gosto assim, porque na rede amazônica a gente aprendeu a trabalhar com pautas produzidas. E quando eu fiz o curso de jornalismo científico para investigação, aquele que se chamou hoje de jornalismo investigativo, a gente trabalha muito. Então, depois você fica preguiçoso. Então, eu tenho essa preguiça de pesquisar, de correr atrás, mas eu tenho muita disposição, por exemplo, de contratar patrocínio, de correr atrás. Não, a sua disposição ela é surreal, meu amigo. O cara que conhece todos os municípios do estado do Amazonas. Aí, assim, eu fiquei um pouco mais lento depois da Covid, da primeira Covid, né, que eu peguei. Não é questão de lentidão, se o senhor me permite, senhor Luiz de Moraes. É questão da sabedoria, da experiência. Esse senhor Luiz de Moraes já chutou. O problema é que ele chutou lateralmente, acertou as duas. Então, assim, a gente ficou aquele gosto de uma vontade de a gente trabalhar junto. O Jussen fez, assim, nós tínhamos vários projetos de produção de vídeos. Então, toda vez eu recorri ao Jussen, olha, não tem certeza que a coisa vai sair, mas tu faz o projeto para mim. E Jussen, no máximo 2, 3 dias, Luizito tá aí. Né? O que dava certo, a gente fazia junto. Não dava certo, ficava por isso. Mas ele tem uma capacidade enorme de elaborar projetos, de planejar, de fazer texto. Assim, como eu falei do início, eu sou meio prolixo. Se ele faz um texto que vai dar 1 minuto, o meu vai dar 3. Tá vendo porque é bom de se acompanhar de bons amigos? Referências carinhosas, especiais. E, na verdade, esse convite do Luiz, eu vou viajar um pouquinho no tempo para dizer o seguinte. As pessoas devem lembrar do Jussen, no FM, enfim, na TV. A gente
vozes de campanhas políticas. Algumas campanhas, né? Assim, outras assim, experiências. E nós, da comunicação, é isso, assim, né? A turma brinca aqui tá até brincando comigo aqui no Facebook, né? E aí, o cabelinho tá ficando branco e tal, né? Tô tirando onda aqui, Andrezinho Lima, do São Lázaro, meu mano querido, um abraço para ele. Mas é assim, nós envelhecemos na tela para essas pessoas. As pessoas acompanham o nosso envelhecimento. Já parou para pensar nisso, Luizito? Sim. Né? Márcio também, que pegar a campanha do Márcio lá, onde nós nos conhecemos e você traz para hoje, é claro que você observa, né? Porque o tempo é o senhor de absolutamente tudo, né? A gente está envelhecendo, mas toquei nesse ponto para dizer o seguinte, que tudo, absolutamente tudo, do seu ponto de vista material, na minha vida, eu devo ao rádio. Mesmo tendo essas incursões na TV, no impresso, tudo. O rádio me levou para grandes emissoras desse país e do exterior. O rádio me levou para boas campanhas publicitárias. O rádio me levou para campanhas eleitorais. O rádio me leva para a construção de projetos básicos, para consultorias técnicas. Então, para onde eu viro na minha vida... O rádio está inserido. O rádio está inserido. E eu sou muito grato ao rádio. Só que, aos 52 anos de idade, eu resolvi fazer a minha entrega profissional. Porque não é fácil você, que tem conceitos cristãos na tua vida, por necessidade, essa é a grande verdade, material, ter que realizar projetos que você às vezes vai por uma questão de fazer a sua entrega profissional. Por uma questão de necessidade mesmo, necessidade fisiológica, coisa material ali. E eu tinha esse sonho no meu coração de um dia ter a capacidade aí de fazer uma entrega dessa, de um programa gospel, como a gente está e o nome é muito, tem muito dessa entrega, né? O nome tem muito dessa entrega. Hoje a gente vive momentos aí desafiadores, né? Muito, a gente está saindo de um cenário muito crítico de pandemia, pessoas tudo isso, né? desmotivadas, sem esperança. Então assim, as pessoas vão conhecer agora o Jussen em um projeto totalmente diferente do que a época do Rádio Jovem, enfim, das campanhas, porque tem muito coração ali. E a gente precisa lembrar o nome de um amigo muito querido, que o Luiz pontuou ainda há pouco, porque na verdade essa cadeira aqui é dele. E eu tenho plena convicção disso. A titularidade dessa cadeira é dele, é o Wagner Sabino, companheiro do Luiz de tantas temporadas e viagens e parceria, nosso irmão do coração, mas que hoje está na Secretaria de Comunicação de Benjamin Constant, trabalhando, está residindo, casou por lá, e daqui vai sempre o nosso abraço muito carinhoso, muito especial. Então, contei o Wagner, tem o Jacó, que é nosso amigo, tem o Zé Amaral. Então, nessa altura do campeonato, eu estou me permitindo, correndo todos os riscos profissionais de fazer o que eu quero fazer, Marcinho. E esse gatilho foi disparado em 2017, numa viagem de Fusca de Manaus para a Venezuela. Nós fomos a Santa Helena do Airém, no primeiro encontro internacional da Volkswagen, Fuscas, Kombis, derivados, foi em Santa Helena. A Venezuela naquele momento não vivia essa hecatombe que vive hoje, nessa degradação da vida das pessoas por lá, social, enfim. E aí nessa viagem deu um gatilho, que eu estava muito pilhado de trabalho, muita coisa, e nessa viagem eu olhava para o retrovisor aqui do carro e eu na estrada com os amigos fusqueiros e numa felicidade plena. Eu tive ali um momento de eu comigo mesmo, né? E foi uma viagem muito reflexiva. Eu retorno para Manaus realmente decidido a dar uma virada na questão dos valores, das percepções, daquela entrega alucinada de 16, 17 horas de trabalho por dia. Eu resolvi, a partir daquele momento, daquela viagem, entender que eu estava colocando muita carga, muito tempo, muita energia em coisas que realmente a gente não vai levar daqui.
Eu comecei a olhar diferenciado. Hoje, esse é um desafio hoje fazer um rádio, um programa gospel. Eu não gosto nem de ter essa nomenclatura gospel, Luiz, porque... Se tu traduzir, dá uma coisa feia. Porque assim, as pessoas às vezes... é a mesma tradução de jazz. Elas fazem uma tradução e rotulam muitas vezes. O nome do programa já diz, de bem com a vida, você está levando positividade para as pessoas. Sim. Na verdade, a frase de bem com a vida, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando a gente fala de bem com a vida, é que eu estou de bem com Deus. E quando você está de bem com Deus, você está de bem com o seu semelhante. Uma das coisas que me fascina no grande sermão do monte que Jesus fez, que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, é que Jesus dizia, antes era assim, agora é assim. E uma hora ele disse assim, amai os vossos inimigos. Esse é um mandamento, né? Dê comida para eles, dê bebida. Agora ele não obriga a gente a botar essa pessoa dentro de casa, né? Para morar com a gente. Ele pediu para amar, ele não pediu para gostar, que é totalmente diferente. Amar, eu vou até você. E se vier até mim, eu cumpro o meu compromisso. Sem nada em troca. Sem nada em troca. Orar por aqueles que vos perseguem. Então, é muito difícil, o camarada assim. Jesus disse também, se alguém te bater, simbolicamente falando, na tua face do lado direito, da esquerda. O que é isso? O Márcio me prestou dinheiro, eu não paguei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez. Mas o Márcio não deixou. Porque o Márcio não ficou mais pobre. É essa essência que Deus olha. O Márcio não ficou mais pobre. O Márcio não ficou mais egoísta. O Márcio não ficou egocêntrico, não ficou cético, não perdeu a confiança nas pessoas, não perdeu o amor pelas pessoas. Naquela época, na época de Jesus, os judeus viviam sob o jugo romano, que era um jugo pesado. E Jesus disse assim, olha, se um soldado romano pedir para você levar a carga dele 1 milha, leve 2. Se você tem 2 túnicas, 2 mudas de roupa, dê uma. Lá está sobrando. Então são essas coisas que quando a gente diz assim, de bem com a vida, eu estou de bem com a vida. Quem é a vida? A vida é Jesus, é Deus, o Pai. É um grande exemplo para toda a humanidade, então, né? Quando a gente passa a enxergar essas coisas com os olhos de Deus, tem uma musiquinha do Padre Zezinho, que o nome da música, um dia uma criança me parou, né? Aí ela, lá no refrão, ela diz assim, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sentia, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu seria bem mais feliz. No disco Um Certo Galileu. Então, se a gente vive esse cristianismo, a gente não precisa andar falando para todo mundo, olha, eu sou cristão, eu sou adventista, sou batista, sou católico, não precisa. As tuas atitudes... Você é batista? No caso, é evangélico, né? Eu não gosto dessa palavra. Eu não gosto da palavra evangélico. Por isso que eu não gosto de usar a nomenclatura, porque eu acho que todos nós somos crentes, o evangélico, acreditamos em algo. Olha, o que veio de gente para ser evangélico, e não tem nada a ver com evangélico, né? Então, Márcio, é assim. Então, quando a gente fala de bem com a vida, está dizendo isso. Eu estou de bem com as pessoas. E assim, eu e o Justo, a gente propôs fazer uma programação, levar um conteúdo, vamos dizer assim, espiritual para as pessoas, aquelas pessoas que estão saindo para tomar um café com a família, a pessoa que está acordando, que está limpando o pátio para fazer o churrasco do domingo. Não interessa se depois ela vai beber, vai encher a cara e tal, mas ali ela está ouvindo a palavra, ela nunca vai esquecer isso. Pois é, sabe o que eu acho interessante, Luiz? Aí tem o pessoal que vai para a feira, tem o pessoal que está indo para o culto, para a escola dominical. Eu costumo dizer o seguinte, eu já estudei programação neurolinguística, já estudei o autoconhecimento, e a gente se alimenta pelo ouvido, nosso espírito, nossa mente, e a gente se alimenta pela visão. Então, quando você liga o rádio... Teologicamente, a gente chama de janelas da alma. Quando você liga o rádio, 95.7, você está programando a sua mente. Sim. Né?
Você liga o rádio na 95.7, no domingo de manhã. Você está ouvindo positividade. Você está alimentando o seu coração de coisas positivas, de palavras positivas, de energia positiva. Porque não pense você que a energia ela só acontece aqui, ó. Não, ela acontece numa esfera muito maior. Sim. E é muito bacana quando a gente encontra com programas como o de vocês, né? De bem realmente com a vida, onde vocês passam essa energia através das ondas do rádio. Sim. Né? E eu acredito que isso é um grande desafio, porque no mundo em que a gente vive hoje, você tem que estar muito bem preparado, porque você está passando aquilo que você vive, não é teoria. Na verdade, o Jusen falou dessa imersão dele no mundo espiritual, outros chamam de religioso, teológico, né? Teocentrista, né? Mas assim, todos nós temos dentro de nós, Deus colocou dentro de nós a eternidade. Quando Ele criou Adão, criou Eva, Ele colocou dentro de nós a eternidade. E as pessoas, elas querem preencher isso com alcoolismo, com droga, com sexo, com lazer, com prazer, essas coisas. E nunca vai preencher, porque aquele espaço é de Deus. Verdade. Você faz tudo isso e quando você chega em casa, que toma um banho e deita, aí o vazio vai aparecer. Eu lembro que uma vez tinha uma novela da Globo que tinha uma música do José Augusto chamado Aguenta Coração. Então, agora aguenta coração. E no final ele dizia assim, né, que ele andava com todas as mulheres, mas quando ele chegava em casa, aquele vazio batia porque ele queria aquela que abandonou ele, que deixou ele, né? É aquela coisa do cotovelo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a eternidade que Deus colocou dentro de nós nunca será preenchida com algo que não seja. E no primeiro programa que o Justo não foi, e assim faltou comunicação. Eu estava em Roraima, ele estava em Manacapuru, e, enfim. Mas foi bom porque o Anderson Silva, que é o nosso operador, que não é o lutador? Aí eu passei a bater um papo com ele, né? Uhum. Então, essa coisa da eternidade dentro da gente, e o Anderson deu um testemunho muito bonito, porque ele morou muito tempo em Santa Catarina, e ele conviveu com esse pessoal de banda gospel, essas coisas, né? E ele dizia, Moraes, tinha gente que era e tinha gente que não era. Aí eu brinquei com ele, Anderson, não podemos julgar. Ele disse, mas Jesus também disse que pelos frutos a gente conhece, né? Então, às vezes a gente, o Luizinho, meu filho, ele sempre foi muito inteligente. Aí eu brincava muito com ele, brincava com o Gustavo, com o Morazinho, e sempre quando eles tiravam nota 10, eu dizia, tirou pouco. Porque tirou 10, tirou pouco. Tirou pouco, porque eu tirava 11. Mas, pai, não existe. O pai exigente, né? Mas não existe, pai. A nota 11 existe. Eu tirava, o professor não dava. Mas eu tirava 11, né? Então, você às vezes, você vai... Tem a música do Fernando Mendes, que adianta a igreja rezar e fazer tudo errado, né? Mas é por isso que eu falei, assim, vocês passam aquilo que vocês vivem, porque o exemplo é isso, né? O exemplo é pelo... Aliás, a sabedoria, você passa a sabedoria através do seu exemplo, né? E ó, não é fácil você passar, não é fácil. Aquilo que você não está vivendo. Eu tenho certeza que você estava refletindo sobre isso, eu refletindo sobre isso. Os amigos aí que estão nos acompanhando também, essa história de levar uma pancada no lado direito e do lado esquerdo. Imagina, tanto que você tem que está elevado espiritualmente para isso. Na questão do dia a dia, na questão do seu trabalho, da sua vida social, no trânsito, engarrafamento ali pesado, o cara te atravessa e você... Aí tem as dicas, né, do de bem com a vida, levanta o vidro aí, meu amigo, aumenta esse louvor. E, gente, não tem nada aqui de carolas, de beatos, pelo amor de Deus. A gente igual você. A gente é pecador igual a todo mundo. Todo mundo, né? Preceitos agora sim, nos permita realmente reconhecer, a maturidade chegou, queremos seguir nesse caminho. E é isso, é bom. É uma opção. É bom. Eu né? confesso a vocês que estou degustando desse momento e inclusive ontem eu estava num grupo de oração que falava muito sobre isso.
E eu vou te dar um testemunho aqui, Moraes e Jussi, que eu me arrepio, eu choro toda vez que assisto o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Porque tá falando... Tem gente que não assiste. Eu vou te dizer o porquê. O meu filho mais novo não assiste. Vou dizer o porquê. Ele é muito forte. É muito forte, porque no momento do flagelo... É muito realista. É no momento momento do flagelo, que é altamente sofrido, ele consegue olhar e perdoar os romanos, os soldados romanos. Então... O pai perdoa porque ele não sabe o que faz. E assim... Sabe por que ele não sabia? Eu me arrepio. Ontem eu estava falando sobre isso. Ele não sabia porque ele não conhecia a Bíblia. Ele não conhecia a religião. E aí está o grande ponto, né? Porque é o que a gente precisa fazer, né? Dar ao outro lado da face. É que muita gente pensa que dar o outro lado da face é você levar um tapa e dar o outro lado. E ficar apanhando sempre, né? A Bíblia, a maioria dos livros da Bíblia, eles vão de 56% a alguns até, no caso de Daniel e Apocalipse, eles chegam até 96% só, que são proféticos, são simbólicos. Então, Jesus utilizou muito o simbolismo, a metáfora, né? Que é a parábola. Então, algumas parábolas que ele contou, elas foram realidade que ele viu como Deus, né? Mas outras não. Jesus tinha uma coisa interessante. Ele só contava parábolas daquilo que acontecia no cotidiano das pessoas. A parábola do semeador, a palavra do filho pródigo, né? O que é prodigalidade? É o cara pegar e torrar tudo que tem com aquilo que não é pão. Então Jesus era muito, ele levava as pessoas, ele conquistava as pessoas, e as pessoas, ele fala com autoridade, não, ele falava com conhecimento de causa, né? Então e quando a gente vai para o simbolismo e perceber, por exemplo, Jesus falou, ainda dentro desses 3 capítulos que eu mencionei, do maior discurso de Cristo, ele falou, olha, se a tua mão direita te faz pecar, corta, né? É melhor que tu entres maneta no reino do céu do que, né, com as 2 mãos. Mas na verdade não era isso não. Os muçulmanos fazem isso. Só que os muçulmanos não cortam logo a mão, eles vão cortando um dedo, um outro, tal. Aí quando acaba os dedos, aí ele corta a mão. Mas o que Jesus estava dizendo é o seguinte: muda o Evangelho, ele veio para restaurar no ser humano a imagem e a semelhança de Deus. Não na perfeição gloriosa do Éden, mas na versão do Evangelho. E Paulo diz lá em Romanos, em Coríntios, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. Então, salvar de quê? Salvar o caráter, a personalidade, o temperamento das pessoas, né? Muita gente tem temperamento forte, né? O próprio apóstolo Paulo dizia assim: irai-vos e não pequeis. Entendeu? É proibido ficar com raiva? Não, não é proibido não. É proibido pecar. É um desafio, viu, Moraes? Eu sei quem eu sou hoje. Pois é uma guerra Isso diária. É muito bacana. É uma guerra diária, Márcio. O que tu falas agora, em todos os tempos. Alguém lembra da espada de Pedro cortando a orelha de um alvo do soldado? Alguém que caminhava com Jesus, alguém que bebia na fonte, alguém que estava lado a lado, teve uma atitude animalesca dessa, né? Então imagina nós aqui... Por causa de um juramento que ele tinha feito. E teve um momento de fraqueza também não. Na fé. Olha, não interrompendo o Jussi, por exemplo... Eu fico comparando os dois lados, porque Pedro foi um negócio interessante. Pedro era um cara... Eu costumo comparar esse tipo de personalidade, né? Jesus chegou com os discípulos e disse: o que é que dizem quem eu sou? Quem é o filho? O que o filho do homem é? Um profeta, tu és Jeremias, tu és João Batista, não sei o que e tal. Aí ele pegou e voltou lá ali pro ninho. E vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro disse: tu és o filho do Deus vivo, Jesus disse: olha, Jonas, não foi tu que disseste, foi o Espírito Santo. Em seguida, uma semana depois, Jesus estava falando do sofrimento que ele ia passar, com base em Isaías 53, né, que fala do sofrimento do Messias e tal.
Aí Pedro já veio e disse, não, isso não vai acontecer com o senhor não, de jeito nenhum, Jesus, afasta de Satanás. Então Pedro era uma dubiedade. É o que eu falo, né? Assim, a personalidade forte. Aí ele pegou e fez aquele juramento, Senhor, eu vou contigo até a ele morte era durão e tal. Aí ele foi... No momento que ele foi provado... Aí ele foi para o Getsemane. Você sabe o que significa a palavra Getsemane? A palavra Getsemane quer dizer lugar da prensa. Aquele Monte das Oliveiras era um dos Montes das Oliveiras. O Monte das Oliveiras são um conjunto de montes ali. E naquele lugar que Jesus foi orar com os discípulos, onde ele seria entregue através do beijo de Judas, ali havia as prensas, onde as pessoas pilavam a azeitona. Esse esclarecimento que vocês fazem assim, tem no programa assim, vocês batem muita bola assim? Ainda não tem. Mas o Getsemane quer dizer lugar da prensa. Então ali o pessoal extraía da azeitona o azeite. Então Jesus foi para o lugar da prensa, tanto que ele suou gotas de sangue. Então ali, o que o José falou, Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco, que Jesus colocou no lugar de novo. E mais na frente, o que ele fez? Ele, do próprio juramento, ele diz, olha, Pedro, não fala assim não, porque antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Lá às margens do lago de Tiberíades, o mesmo mar da Galileia, o mesmo lá aqui de Genezaré, enfim. Jesus, depois de uma pesca ali, né, Jesus, Pedro, vem cá. 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuida desses daqui. Aí, Pedro, filho de Jonas, ou de João, tu me amas? Mais do que esses daqui? Sim, Senhor, eu amo o Senhor mais do que esses daqui. Aí, na 3ª vez, Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que esse daqui? Pedro calou. Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, 3 vezes Pedro negou e 3 vezes Jesus arrancou dele a sinceridade. Muita gente diz assim, Pedro foi o líder dos discípulos, dos apóstolos. Não foi. Se você chega em Atos dos Apóstolos, você vai ver que o líder dos apóstolos era um irmão de criação de Jesus, chamado Tiago, que escreveu um dos livros. Porque o Tiago, irmão de João, que era o apóstolo, ele morreu no início da igreja cristã pelo rei Herodes. E tanto que João fugiu, e depois pegaram João, colocaram ele num tacho ardente, e depois jogaram ele lá para a ilha de Patmos, né? Mas eu fico pensando, esse poço de sabedoria de ser contigo, Jô, assim. Então é isso, é isso. Assim, Pedro era isso. Eu toquei em Pedro, Márcio, na questão da rocha, porque você falou sobre essa questão do autoconhecimento. Só para terminar uma coisa. Eu acho que nós conversamos domingo sobre isso. O nome Simão Pedro, o nome de Pedro era Simão. Que significa o quê? Uma varinha na correnteza que balançava para tudo que era lado. Balança, mas não quebra, mas é frágil. É frágil. Assim. Não sabe o que é inconstante. E aí Jesus vai lá e diz, olha, teu nome agora é Cefas. Teu nome agora é Pedro, é rocha. É firme. É firme. Então, voltando à questão e para concluir, mas falou num ponto importante que eu falei da viagem, da questão daquele mergulho. Eu literalmente mergulhei porque eu precisava fazer essa reflexão. Eu precisava brecar o Jussen, turrão, brigão, que perdeu muitos amigos no meio do caminho por conta de personalidade forte, por conta de não entender às vezes as regras do jogo, por não se permitir determinadas situações. E era uma briga realmente constante, complicada, porque eu olhava e dizia, caramba, como é que esse cara me deixou no meio do caminho? Eu fiz a minha melhor entrega para o cara, de tempo, de energia, de conhecimento. Dei o meu melhor, né? Dei o meu melhor. Como é que eu fico no meio do caminho num processo desse? Mas aí, Márcio, às vezes nós temos assim o péssimo hábito de culpar a pessoa. E tem que ter muita maturidade.
para você entender que às vezes o problema está em você. Um amigo meu, a forma que você fala, Reis, a forma que você interpreta, o jeito que você conduz as suas coisas. Então, a partir daquele momento, eu fiz o meu mergulho. E aí eu fui realmente buscar essas questões. Aí vem o desapego material, que tem gente que não entende. Caramba, mas a proposta é tanto, olha, isso é fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Meu parceiro, isso aqui, isso aqui, isso aqui, hoje já não me pertence mais. Então, eu não estou afim, né, Márcio? Hoje, esse mergulho, então, assim, alguns amigos, e aí pela bondade do Papai do Céu, estão retornando, e estão meio desconfiados, aí ficam olhando assim, pô, esse cara aí, um professor, entendeu? Um professor dentro Olha, desse meu filhão tá assistindo treinamento. Aqui. Marvin, beijo, filho. Um professor dentro desses treinamentos que eu fiz de autoconhecimento falava sobre isso. É mais fácil nos revoltarmos contra os outros do que olharmos para dentro no espelho da nossa vida. Mas tu sabe, a culpa disso tudo é que após a Revolução Cultural Francesa, esse cara passou a existir. Eu sou fã desse cara. Passou a existir essa coisa da autoajuda. Uhum. Passou a se escrever muita questão da autoajuda no mundo. Hoje tem Paulo Coelho, tem tantas pessoas aí que escrevem. E qual é a tônica da autoajuda? Tire o melhor de dentro de você. Gente, nós não temos nada de bom dentro da gente. Se a gente quer botar o melhor dentro de nós, temos que buscar na fonte da vida. É isso aí. Então, e isso maltratou muito. Então, quando alguém disser para você, ó, especialmente as religiões orientais, elas pregam muito isso. Gente, nós não temos nada de bom. Ou então, quando aquela pessoa diz assim, você diz assim, olha, não faça isso não. Não, mas o que importa é o coração. Sim, mas o coração, o que você demonstra fora é porque o coração está cheio. Jesus falou isso. É isso aí. Né? Então, eu me lembro que uma vez o pastor Estevão disse assim, o cabra que é macho, já até faleceu, um pernambucano, ex-militar da aeronáutica, e ele dizia, quando ele ia aconselhar casais, que às vezes o marido ofendia a esposa, e ele dizia, o cara que é macho, ele chama a esposa lá para a cozinha e pede perdão. Quando ele não é macho, ele se esconde, ele nunca pede perdão. É o brabo. É o brabo, né? Então, por falar nisso, uma vez eu estava com a minha esposa e o Morazinho, que a gente ia para a igreja no sábado de manhã, e nós chegamos naquela rotatória ali do Parque 10, do Habib's. Aí veio aqueles meninos que limpam o para-brisa e tal. Aí eu baixei o vidro, tirei R$5 e dei para ele, filho, não precisa não. Aí quando eu fechei o vidro, a minha esposa se revoltou. Você vai dar dinheiro para esse rapaz, vai comprar droga, vai fazer o quê? Vai dar. Eu escuta, Deus disse que era para eu dar. Como ele vai gastar, e ele vai prestar conta com Deus, não é comigo. Deus mandou eu doar. Agora quem vai prestar conta é quem recebe. Olha, vocês acreditam que já tem 1 hora de podcast? Eu acredito. Pois tem que passar rápido, né? Antes de encerrar, Marcelo, estou compartilhando, e tem amigos queridíssimos aqui, o Idelfonso Carvalho, meu amigo Deda, está na Cidade Nova. Meu filhão, Marcos Silva está lá. Rai Dantas, olha, Rai, eu acho que é a Raizinha lá do São Lázaro. Essa aqui está assistindo a gente de longe. A Meire de Lucena, a Meire é maranhense, que morou muito tempo aqui no Amazonas, aqui em Manaus, e que já há muitos anos mora em Portugal. Eu não sei bem a cidade que ela está agora. Bonita. Olha. E está acompanhando a gente aí. Obrigadão, um beijo para essa turma linda. A gente vai fazer a segunda parte desse podcast, porque eu nem falei ainda do interior do estado, rapaz. A experiência de vocês. Meu amigo, né? Senta que lá vem história. Não é porque está na frente dele, mas. Então vai ter a parte 3, né? O Luiz Moraes. Vamos fazer por regiões, né? Por regiões. Né? Alto Solimões, a gente vai dividindo. Eu desconheço o profissional na comunicação para conhecer mais o setor primário, o interior desse estado, do que esse cabra que está do Eu disse que eu ia falar isso no podcast. Mas olha só. Não tem nem secretário de Estado que conheça o setor primário como você. E eu reitero o que eu estou dizendo. Visita craque. Assim, duas coisas. Além da formação, ainda tem a vivência. Olha,
Um erro do nosso jornalismo. Aliás, 2 erros, rapidinho aqui. Por exemplo, o primeiro, o pessoal diz assim, a cheia do Rio Negro. Não é cheia do Rio Negro, é represa do Rio Negro. O Rio Negro, a velocidade de um rio, você mede no fundo do rio. Então, o Rio Negro, ele, aqui na frente de Manaus, a velocidade dele não chega a 30 km por hora. Mas o Solimões, ele deságua no Rio Negro com uma velocidade de 60 a 80 km por hora. E detalhe, é água barrenta, vem com barro, vem com sedimentos, vem um monte de coisa, e pesa e represa o Rio Negro. Na verdade, a cheia do Rio Negro, ela começa no mês de abril, quando há o degelo, lá no Alto Orinoco, que é o nome do Rio Negro, dentro da Venezuela. Lá por Mérida, por ali, que tem gelo, que tem geada, tem tudo para lá. Mérida na Venezuela. Na Venezuela. Rio Orinoco na Venezuela. Isso. Então, esse é o primeiro erro que a maioria dos jornalistas não pesquisa e vai dizendo o que os outros dizem, né? O segundo erro é sobre alto, médio e baixo rio. Quem define se é baixo, se é médio, se é alto, é a calha do rio, não é onde encerra a área territorial de um estado. Por exemplo, o pessoal diz, Parintins é Baixo Amazonas. Nunca foi. Porque o rio Amazonas, ele deságua no oceano. Lá entre Amapá, por ali. Eu tenho que pegar essa aula com o Luiz, viu? Porque até hoje eu não sei essa nomenclatura do estado, Baixo confesso. Amazonas começa em... Das calhas? Começa em Santarém. O Baixo Amazonas começa em Santarém. Lá para Santarém. Aí vai para Alenquer, por ali, Monte Alegre, por aí, assim. Então, há 2 erros assim que eles fazem, que eles cometem. Por exemplo, um outro erro é, por exemplo, Vila do Careiro, que é onde a balsa que é do Ceasa, né? Não é da Ceasa. Ela encosta do outro lado. Aquilo ali é Careiro da Várzea, não é Careiro do Castanho. O Careiro foi dividido em 2, né? Então, muita gente diz a Vila do Careiro do Castanho, só porque a estrada dá acesso ao Careiro do Castanho e o Careiro da Várzea fica mais embaixo. Luiz, mas isso aí não está dentro do vício de linguagem? Está dentro da cultura? Eu acho que é por falta de conhecimento mesmo. É falta de conhecimento. Suave o rapaz, né? Toma. Suave. Bom, quero agradecer vocês. Já fiz o convite para uma segunda edição do podcast com vocês aqui. Vamos falar dessa experiência. Aí você nos convida. Tem muita coisa para gente. Você nos convida como Caminhos da Amazônia. Sim, aí gente... claro. Claro. Eu vou inserir esse moço no caminho da Amazônia. Claro, porque eu acho que é extremamente, acredito que é extremamente importante a gente trazer esse assunto para as pessoas, porque as pessoas não conhecem o interior do estado, Moraes. É inadmissível que a população, acho que mais de 60%, 70% não conhece o interior do estado, não sabe o potencial que tem o interior do estado. E o que é pior, filhos e netos de gente que veio do interior. Pois é. Então a gente vai trazer esse assunto à tona aqui num papo reto, de novo com você, com o Jussi, e eu quero agradecer, de verdade, as palavras, a energia que vocês trouxeram. Quero desejar boa sorte e reiterar o convite para todo mundo ouvir a Rádio Viva em 95.7 e vocês façam um convite de vocês. Olha, eu quero deixar eu quero deixar o Jussi fazer o convite, ele é bom nisso. Ele falou primeiro mais velho, então tem uma barba branca. Eu quero agradecer mais a você, que a gente já se conhece há bastante tempo. Eu sempre te admirei, porque você é um cara versátil. Você atuou naqueles negócios do Amazônia da Sorte, isso e aquilo, e você está no jornalismo. E uma coisa interessante, publicidade, e uma coisa interessante em você é que ninguém nunca lhe rotulou. Então isso é muito bom. Você manteve a sua imagem, não uma imagem agregada a um programa ou a um produto, não. Você manteve a sua imagem. Eu, por exemplo, hoje as pessoas me olham e dizem assim, o Moraes é do agronegócio. Eu aceito com muito carinho. Mas eu sei que você gosta. Eu gosto, é minha raiz, né? Minha raiz. Eu sou filho de seringueiro, fui seringueiro, meu pai a gente tinha uma criaçãozinha de gado lá, para tomar o leite de manhã cedinho, né? Sou técnico agrícola, né? Não sou engenheiro agrônomo, sou técnico agrícola.
entendo um pouquinho das culturas que nós cultivamos aqui, algumas que são cultivadas fora do estado do Amazonas. E assim, a nossa região ela é maravilhosa, ela tem um misto de gente, um misto de cultura. E eu acredito o seguinte, para encerrar, que a Amazônia só estará segura social e economicamente no dia que ela desenvolver o agronegócio, especialmente o estado do Amazonas, que nós temos aí 97% da cobertura vegetal preservada. Então é muito importante a gente trabalhar essa questão, porque a Zona Franca um dia pode bater as botas, né? E qual a alternativa que nós temos? Nenhuma. Né? Então a gente precisa. Infelizmente, né? Só temos uma. Muito obrigado, Márcio, obrigado ao ABN e obrigado a toda a equipe, você, a Camila, o Felipe e os outros. Jonas, que estão aqui, Alice, Patrícia, todo mundo aqui, o Pete, tanto nos dá esse apoio para ele. Isso, exatamente. Pete, como diz o Valdir Corrêa, é gente boa, mas se puder evitar. Evite. Ixi, isso aí já tem história comigo que. Se eu contar, dá um podcast. Dá um podcast. E grande. Obrigado, viu? Obrigado, Marcinho Paz Barreto. Convite privilégio. é contigo, tá? Convite é contigo. Tá no bolso aqui. Inclusive, depois você faz o Pix aí. E esse Marcinho é assim que eu chamo ele a vida toda. É carinhoso, é especial. Esse aqui é o Luizinho. Eu tenho essa coisa do diminutivo carinhoso. As pessoas que convivem comigo, meus amigos, eles sabem que eu uso sempre uma espécie de etiqueta do bem que eu coloco. E é carinhoso. Obrigado pelo convite de verdade. A Agência Brasil de Notícias, vale muito a pena você acompanhar. Eu descobri esse projeto capitaneado pelo Márcio, com todo um aparato de profissionais. Márcio mandou no WhatsApp, falou: olha, coisa interessante, muito bem diagramado, e você tem todos os pontos de economia, de política, de cidade, tudo ali na mão. E hoje a gente busca essa coisa da praticidade, né, no smartphone. E convidar vocês, por favor, domingo, acordem com a gente. Vale a pena o De Bem com a Vida, 6 da manhã até 8, facinho a sintonia, 95.7. A gente tem uma garrafinha dessa de café lá, muito bacana para oferecer para você. Tem música interessante, tem esse bate-papo. É uma grande conversa, Márcio. É uma grande conversa com trilha sonora. Essa é a matéria-prima do De Bem com a Vida. Uma conversa e do a bem, gente né? Realmente tenta ofertar ali, naquele momento que nós estamos através das ondas do rádio, esse veículo de comunicação de massa, que está aí há décadas fazendo companhia para as pessoas, fazendo a nossa melhor entrega, que é uma entrega positiva, cristã e do bem. E é uma responsabilidade. Eu que venho do rádio comercial, naquela loucura, encarar esse projeto. Na verdade, eu vou, no encerramento aqui, entregar o jogo. Eu não fui convidado, não, eu fui convocado. E aí, não tem como dizer não para essa figura tão amiga, tão fraterna, que é o Luiz Moraes. E escrever um pouquinho dessa história no cenário radiofônico desse estado agora, com esse formato de programa. Agradecer de verdade a direção da Rádio Viva, porque é um projeto diferenciado e realmente só quem dá essa oportunidade é quem consegue enxergar um pouquinho além. E a direção da Rádio Viva teve essa coragem. É propósito, né? É propósito. Propósito que nós fizemos, que você, ou seja, fez na tua vida, porque a entrega é dura, é árdua, mas vale muito a pena no final. O resultado é maravilhoso. Gente, muito obrigado pela atenção. Olha só, uma turma aqui, eu vou até mostrar aqui, ó. Não pare aqui, depois eu vou responder com calma daqui a pouquinho. Obrigado pelo carinho de todos vocês. O comunicador, ele não vive sem essa reciprocidade aí do outro lado. É incrível. Nós somos alimentados, não por uma questão de ego ou vaidade, nós somos alimentados pela interatividade das pessoas. Vocês é que fazem e que dão o norte da nossa carreira profissional. Olha aí, ó. O profissional fala desse jeito, tem nem o que falar, né, Luiz? É verdade. Ó, o pessoal deve estar estranhando aqui, né, Camila? O podcast ser diferente aqui com um coffee break aqui, a garrafa de café aqui. Como é o nome do nosso amigo da Isa? É o Raoni. Raoni, aprovado, hein? Maravilhoso. Eu falei o Rani, porque Raoni é um nome indígena lá do Xingu, né? Precisa só registrar agora, porque é o registro. Só falta ele pegar o Rani. Registro. O Rani, que é a identidade do índio. Gente, muito obrigado, valeu mesmo, bate-papo. Eu sou ouvinte assíduo De Bem com a Vida, vou continuar sendo, né? Porque
porque é difícil hoje de encontrar pessoas que trazem essa alegria, esse bem vivido, para que a gente possa também conduzir a nossa vida de uma maneira bem mais leve, mais equilibrada, mais positiva. A gente precisa disso. A gente precisa disso. A humanidade precisa de pessoas de bem, né? Então, gratidão em nome dos nossos ouvintes, telespectadores, espectadores. E vamos embora. Vamos embora, porque esse é o nosso propósito. E a você que acompanhou o nosso podcast até agora, muito obrigado. Gratidão pelo carinho, pela audiência de sempre. Acompanhe Rádio Viva no 95.7 FM, de 6 às 8, o De Bem com a Vida, com essas duas feras aqui da comunicação, Luiz Moraes, Jussen Rodrigues. Eu tenho certeza que é diferente. É diferente e você vai gostar bastante. Agradecer aos nossos parceiros aqui, Coyote Suspensões, o Maná Delivery, Isa Padaria e Auto Rodas, que sempre estão com a gente aqui. Muito obrigado, valeu mesmo pela parceria. E a todos vocês uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Lembrando que, né, Luquinha? Tem a agência Brasil de Notícias.com.br para você ficar sempre bem informado. O Luquinha vai botar aí um VTzinho para você saber como é que acessa as principais notícias do dia, do mundo, do Brasil e aqui da nossa região. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.